Boa noite. O nosso grupo é composto por mim, Álvaro, a Camila, a Mariana, o Pedro e o Sérgio. E o assunto abordado é a teoria das relações humanas. A teoria surgiu em 1940 com Elton George Mayo e basicamente foi uma reação à teoria clássica, que estudava aspectos mais relacionados à produção, como controle, planejamento, treinamento e orientação dos funcionários. Já a teoria das relações humanas estudava os aspectos como a personalidade dos funcionários e gerentes, a motivação, a liderança, a comunicação e os relacionamentos dentro da organização. O movimento começou a ser mais aceito após o fim da Segunda Guerra Mundial. Os principais motivos foram a necessidade de humanização e democratização da administração, se libertando de conceitos mais rígidos e mecânicos que a teoria clássica apresentava, além de se adaptar melhor ao novo padrão de vida dos americanos daquela época. O desenvolvimento das ciências humanas, principalmente da filosofia, que começava a apresentar suas primeiras aplicações dentro da indústria. As ideias de filosofia, que foram fundamentais para conseguir humanizar a administração, e as conclusões da experiência de Hawthorne. Essa experiência de Hawthorne foi realizada nos anos de 1924 até o ano de 1932, na companhia Western Electric. E isso foi essencial para a teoria ganhar força, porque apresentava resultados que, muitas vezes, o principal motivo para o funcionário trabalhar mais não é aumentar o salário, não é oferecer uma condição física melhor de trabalho, mas sim valorizar o trabalhador e fazer com que eles se sintam importantes. E isso, nesse estudo em específico, o motivo era que os trabalhadores se sentiam importantes porque faziam parte de um estudo científico. Os princípios básicos da teoria das relações humanas são o nível de produção como resultante da integração social, o comportamento social do empregado, a formação de grupos informais, as relações interpessoais, a importância do conteúdo do cargo e a ênfase nos aspectos emocionais. Então, ela assume que é o indivíduo que coordena, que governa e que também transforma as organizações. E ela assume que existe um comportamento social de cada pessoa, né? É como se a gente variasse a forma como a gente se comporta de acordo com o ambiente em qual a gente está inserido, né? O indivíduo se comporta de uma maneira quando está falando com uma determinada pessoa e ele pode se comportar de uma outra maneira quando está com um grupo de pessoas, por exemplo. Ela tem a formação de grupos informais. Então, o grupo formal ele é o organograma, né, que a gente tem com aquelas setas e nomes, onde os cargos são todos definidos pelaquela estrutura formal. E o grupo informal, ele se molda de acordo com as relações humanas da organização, né? Seria como a formação de alguns líderes espontâneos, pessoas que assumem a liderança em determinadas situações, ou pessoas que evitam se incomodar. Tem essa formação de um grupo informal que ocorre paralelamente, né? E essa organização informal, ela influencia também na organização formal da empresa. E as relações interpessoais, elas admitem que existem punições e recompensas, né, que o grupo dá aos indivíduos, de acordo com a forma como esse indivíduo se comporta, né. E essas punições e recompensas são muitas vezes coisas simples, né, de acordo, por exemplo, se o indivíduo é organizado, pelos posicionamentos que ele tem, pelas coisas que ele acredita, pelo humor dele, de acordo com esses comportamentos, isso vai influenciar nas tuas punições e recompensas, né, do grupo. E muitas vezes eles notaram que fazia mais sentido ser aceito pelo grupo do que ganhar dinheiro, visto que se você fosse promovido a um cargo superior, você começava a ganhar mais dinheiro, é, eles assumiam que eles começaram a perceber que as pessoas não se sentiam confortáveis de estar ganhando mais e às vezes estar trabalhando menos. Então ela
tinha mais vontade de pertencer àquele grupo, trabalhar, fazer as mesmas atividades e ganhar o mesmo salário para fazer parte. Porque se ela fosse trabalhasse menos e ganhasse mais, ela não se sentia bem, confortável no ambiente, né? E eles também prezam pela importância do conteúdo do cargo, né? Eles notaram que trabalhos parados ou repetitivos, eles desmotivavam as pessoas. Eles viram isso porque muitas pessoas elas alternavam tarefas com colegas para evitar repetição, né? Por exemplo, num ambiente industrial, enquanto você parafusa alguma coisa, eu vou bater com a marreta algum pino, ou vice-versa. E eles perceberam também que as pessoas elas se movem por fazer um trabalho com realização, né? Algo com algum propósito. E a ênfase nos aspectos emocionais se dá porque o foco é o homem social e o objetivo é a satisfação dos operários, né, em todos os processos. As lideranças dentro dessa teoria elas são autocrática, democrática e liberal. A autocrática ela tem um líder autoritário, que ele só dita as regras e não participa. A democrática, o líder assume responsabilidades e participa da tomada de decisão e da produção. E a liderança liberal, ela deixa o trabalho solto e não toma muitas decisões. Né? Seria uma coisa muito mais desorganizada, desleixada. Assim. E algumas pessoas têm algumas críticas para a teoria das relações humanas, que seria porque muita gente considera que ela era uma posição muito forte à teoria clássica, então isso pode ter muitas paixões políticas, isso pode interferir muito na pesquisa, né? Ela acabou romantizando algumas situações, criando algumas situações utópicas que não se aplicam à realidade. Outras pessoas dizem que a limitação do campo experimental ele foi muito limitado, né? Ela foi feita dentro de uma única empresa e a ênfase foi muito grande nos grupos informais, né? Ela praticamente ignorou os grupos formais. E outras pessoas também acreditam que possa ter sofrido algum tipo de manipulação dos operários de acordo com a pesquisa foi feita, né? Agora, para entender um pouquinho melhor o que foi explicado na teoria nos slides anteriores, a gente vai mostrar alguns exemplos de empresas que aplicam a teoria das relações humanas na prática. Então, temos aí uma empresa que é conhecida por todos, a Google. Ela foi uma empresa fundada em 1998, então já tem uma bagagem grande aí. E hoje a empresa é uma das 3 mais valiosas do mundo, juntamente com a Apple e com a Amazon. Além disso, a companhia possui hoje um grande repertório de produtos que vão muito além da busca na web, que assim, mesmo assim, ainda é o seu carro-chefe, né? Que é o que a gente mais utiliza. Então, relacionado a isso, de onde vem a fama do Google, né? A ideia que se tem é que lá todos têm o emprego dos sonhos e que o ambiente de trabalho mais parece um playground do futuro. Acontece que, em certas medidas, os privilégios que o Google oferece aos funcionários, outras empresas também podem oferecer e conquistar a fama de ser um lugar incrível para se trabalhar. A equipe em si recebe regalias que aumentam a qualidade de vida dentro e fora da empresa, que é o diferencial. Assim, os funcionários têm todo tipo de necessidade atendida, ficando com a mente livre de preocupações e podendo ficar com o foco voltado 100% para o trabalho. Agora, a gente tem alguns dos principais benefícios oferecidos, que é comida grátis, antecipação de novidades, permissão para levar pets, benefícios para mães e pais, incentivos à atividade física e estímulo à leitura. A estrutura horizontal da empresa também explica como a Google motiva os seus funcionários. A organização das funções é plana, sem hierarquia. Os profissionais são divididos em pequenas células de trabalho, onde as ideias fluem e todos colaboram entre si. Os feedbacks acontecem entre os colegas e não entre o subordinado e o superior.
Isso não significa que não existam lideranças, elas estão lá e são parte fundamental do desenvolvimento de cada funcionário. Os gestores conversam com os demais jovens sobre as suas trajetórias e os ajudam a traçar um plano de carreira personalizado para cada um. E há um esforço para entender os anseios profissionais de cada colaborador, com o intuito de torná-los mais motivados e ajudá-los a crescer. Referente aos resultados, os benefícios constroem um clima de bom humor, mas há um propósito muito sério por trás disso tudo, que a Google prega de viver e trabalhar num lugar livre, né? Um playground, digamos assim. A Google busca pessoas que queiram se desenvolver e tenham um senso de responsabilidade forte. Dessa forma, a empresa pode deixar que o funcionário defina seus horários, contanto que ele seja rigoroso no cumprimento das tarefas. A empresa pode compartilhar informação com ele, contanto que ele zele seriamente pelo sigilo, tanto quanto qualquer alto executivo da empresa. Esse relacionamento revela o que os funcionários mais apreciam na companhia, para além dos benefícios e da descontração: a autonomia individual, a circulação livre da informação e a liberdade de comunicação e debate, independentemente da hierarquia. A empresa escolhida agora como exemplo foi baseada no trabalho da Universidade Federal de Uberlândia, que tinha como mesmo tema o nosso trabalho, e é o caso da área de coordenação da gestão de distribuição de uma empresa de energia elétrica em Minas Gerais, CEMIG. Em especial na área administrativa da gerência de coordenação e gestão de distribuição, que possui escritório em Uberlândia. E referente ao resultado, o que faz a maior parte desses funcionários gostarem de trabalharem lá, gostarem do ambiente de trabalho, é de o trabalhador não reagir como indivíduo isolado, mas como um membro de um grupo social, né? Em segundo lugar, também, as condições de trabalho oferecidas pela empresa e eles se sentirem parte desse ambiente. Isso foi um próprio funcionário, eles fizeram pesquisa entre os funcionários e foi a maior resposta que eles tiveram. Então, ainda sobre a visão dos funcionários, o estilo de liderança da empresa do líder é do tipo democrático, que procura ouvir os funcionários visando o bem comum. Ainda assim, o principal fator motivacional colocado pelos funcionários foi o plano de saúde, em segundo lugar, destacados os planos de carreira, com aumento de remuneração. Uma observação que eu achei importante, né, apesar de algumas medidas adotadas, os fatores sociais, neste caso, foram os menos mencionados. Diante de todas as respostas dos funcionários da empresa, foi notado que eles ainda, em maior parte, são homens econômicos que são muito mais motivados por questões financeiras.